Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz, viva. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Escolher o que oferecer pode ser um desafio, mas acertar nunca foi tão fácil. Este Natal dê notícias. Ofereça uma assinatura do Público e garanta que a sua escolha chega com conteúdos em primeira mão. Porque boas histórias são bons presentes. Saiba mais em público.pt. Passou mais uma semana e voltamos a ter o tema das eleições presidenciais em cima da mesa. Tem havido novidades a um ritmo quase semanal. Nós temos falado sobre isso aqui. Eu já nem sei quantas mais pessoas podem deixar em aberto o seu futuro neste campeonato. Pedro Adão e Silva referia-se a esta profusão de interessados como um milagre da multiplicação de candidatos na sua crónica do Público esta semana, numa delas. Desta vez vamos falar de Paulo Portas, que, de acordo com uma notícia do Público, assinada pela nossa São José, pondera concorrer a Belém. Ele já concorreu a Presidente da Câmara de Lisboa, já concorreu a Primeiro-Ministro, mas a Belém não. São José, esta hipótese foi uma surpresa ou nem por isso? Foi surpresa porque não era conhecido. Não se sabia que ele estava a ponderar. Embora na sequência do artigo que tu citaste do Pedro Adão e Silva, ele é um dos candidatos que é normal que esteja a ponderar, é uma das pessoas que é normal que esteja a ponderar, aliás, por isso é que eu fui atrás da notícia, porque, como diz Pedro Adão e Silva, não há nestas presidenciais candidatos naturais nem à esquerda nem à direita, não é? Os candidatos naturais que seriam António Costa à esquerda não pode, optou por ir para o Conselho Europeu, não ficou à espera das presidenciais. Passos Coelho continua a insistir que está fora da atividade política, como eu também aqui já disse, não quer dizer que ele vai ficar eternamente fora da atividade política, até pela sua idade, portanto não me admira que ele ainda possa vir a decidir ser candidato presidencial, mas nesta fase em que se fala de vários nomes, porque não há ninguém assim óbvio que assuma já que quer ser, da parte dos partidos, quer dizer, Marcos Mendes diz que está a ponderar, Gouveia e Mel, que não é de nenhum partido, também dá sinais de que irá avançar. Muitos sinais, muitos sinais, mas naquilo que são os candidatos naturais dos partidos já há de facto uma ausência de valores. E Paulo Portas, para bem ou para mal, o que é facto é que ele tem um currículo político à direita que não é nada menor, não é? Ele foi ministro com Durão Barroso, com Santana Lopes, com Passos Coelho, foi vice-primeiro-ministro de Passos Coelho, depois já da ruptura do fim da... É comentador de televisão. Sim, mas fala-se muito de política internacional. Isso hoje em dia acho que já nem é sequer uma condição para ser candidato. É uma pessoa conhecida e tem uma coisa a seu favor na direita, que é o facto de, depois de acabar os governos do Passos Coelho Portas, as relações entre Passos Coelho e Paulo Portas, as declarações, melhor dizendo, de Paulo Portas e de Passos Coelho. Passos Coelho sobre o irrevogável, o Portas sobre que Passos era muito frio, pronto. Criaram ali um distanciamento. Além disso, há no CDS, e isso eu apercebi mal fazer a notícia, um certo ressabiamento com o PSD, concretamente com Luís Montenegro. Há um importante dirigente do CDS que diz-me que via aquilo como uma traição, que foi Montenegro ter fechado na moção que o candidato tinha que ser militante da área do PSD. Não é da área, é militante do PSD. Eu fui ver a moção quando estava a fazer a notícia para perceber exatamente. Exclui logo alguém da área. São vários parágrafos, não é uma frase, são vários parágrafos. Sim. E o preferencialmente já é oral. Já é posterior. Há depois uma evolução
que acaba com o Hugo Soares até a admitir que o PSD pode não apoiar nenhum candidato do partido. O que seria uma coisa que não seria inédita, porque o CDS só teve candidatos presidenciais, Basílio Horta, em 91, quando o Cavaco decidiu apoiar a recandidatura de Soares, claro, é 91, e depois disso não teve mais, apoiou sempre os candidatos do PSD. Mas o que é facto é que anteriormente o CDS teve um importante candidato a Presidente da República, apoiado pelo PSD, chamado Diogo Freitas do Amaral, que ganhou uma primeira volta e que perdeu para o Dr. Mário Soares, pelo que se dizia à época, a quantidade de pessoas que enchiam um estádio de futebol. Portanto, não é historicamente nenhum absurdo, não é politicamente para o peso que ele tem. E para a sobrevivência do CDS. E para a sobrevivência do CDS, claro. Maria, no mesmo artigo, e como disse a São José, Pedro Adão e Silva usou a expressão milagre da multiplicação, mas também usou a expressão candidato natural, quando disse que há cada vez mais nomes em discussão porque não há um candidato natural. Tu concordas com isso ou tendes a concordar com isso? Tendo a concordar com isso, aliás, a São José já falei numa série de candidatos não naturais ou naturais, mas é que, e esta distância sim, não é? Aquilo que temos, na verdade não são candidatos, são alguns assumidos candidatos a candidatos, que já admitiram que estão a ponderar, não é? Luís Marques Mendes, António José Seguro, supostamente o Almirante Gouveia Melo, com aqueles prazos que terá dito à sua estrutura sobre sair, entrar para a reserva e decidir em março. E depois há aqueles todos não assumidos, né, que dizem que não se excluem, mas também que não ponderam. Augusto Santos Silva, José Pedro Aguiar Branco, até mesmo Pedro Santana Lopes, António Vitorino. Mas algum desses seria candidato natural para vocês? Quem? Não, eu confesso que nestes nomes não estou a ver assim nenhum tão óbvio. Além disso, aquilo que me falta aqui são mulheres. Isso aí é que há uma grande já falámos aqui sobre ausência. Isso também. Exatamente. A Ana Gomes é sempre uma hipótese, não sei se ela quererá embarcar nessa... Falado, mas tem sido falado de Elisa Ferreira. Nessa caminhada outra vez, exatamente, Elisa Ferreira, acho que seriam nomes sobre os quais se poderia perguntar e por que não. Leonor Beleza também já falámos, acho que já falámos disso aqui. Aí ela excluiu-se, sim. Ela excluiu-se, mas eu não sei até que ponto isso será bem assim, não é? Até porque ela também se tinha excluído da vida partidária e regressou. Eu ainda não percebi muito bem o que é que está por trás, ou o que é que está na base deste regresso. Se calhar serei só eu. E depois Marques Mendes, o espaço que foi arranjando ali é quase como a impor-se como um candidato natural do PSD, não é? Porque cai ali dentro dos parâmetros, foi ao Congresso, não é? Agora tem ali um percurso com algumas parecenças com outra pessoa que nós conhecemos, não é? Foi líder do PSD, comentador, tem algum peso dentro do... ao domingo. Exato, tem algum peso em horário nobre, tem algum peso em horário nobre de canal aberto, tem algum peso dentro do PSD, há a proximidade a Montenegro. Agora, se me perguntam nomes naturais, olha, se formos olhar para o percurso, tal como a São José já tinha dito há bocado, se formos olhar para o percurso de cada um, do que é que já foi, se calhar um candidato natural no PSD seria Passos Coelho, não é? Foi líder também do não PSD, quer. ex-primeiro-ministro, tem carisma dentro do PSD, É o líder da direita. Os candidatos... É o líder da direita e há muito ainda dentro do PSD aquela sofreguidão porque ele regressa, não é? Mas os candidatos naturais não parecem querer meter-se na corrida. Eu não sou candidatos naturais agora porque estava aqui a tentar meter a minha bucha. Eu acho que há, além dos dois, que o que está a dizer a Céu é o Passos Coelho, que já tinha referido. Eu acho que há mais dois, que seria a Leonor Beleza, de facto, na área da direita, mas que se tem auto-excluído. E há o Guterres, obviamente, acho que seria um mas candidato. São José falou da ONU para vice-candidato. Nem o António Costa. Então, e estamos a considerar o António Costa. Pois. Pronto. Não, o António Costa não, acho que o António Ou seja, Costa esse critério temos que aplicar. Acho que seria um candidato natural. Acredito que o António Costa seja para o próximo ciclo. Admito isso.
Sim, se ele para um depois próximo quiser, ciclo daqui a 10 anos. presidenciável. Mas ainda Sim. não É é 10 desta. anos. 11. Normalmente o candidato Achamos presidencial ganha. Mas aí então, a Guterres, eu junto também Durão Barroso, não é? Mas que são dois nomes tem que acho auto-excluído eu, também, sim. acho eu que já não estão para... que já subiram e não sei se Sim, estarão para e não descer ali um vamos bocadinho, aqui não é? falar dos próximos 10 anos. Mas Temos muito tempo para queria- isso. Só é a mesma última nota. Em relação, eu acho que o Paulo Portas seria um candidato natural. Foi considerado um candidato natural durante muito tempo e deixou de ser considerado precisamente por causa da tal moção. Porque desde aí percebeu-se, ok, ele não tem condições, porque nunca ganharia sem o apoio do PSD. E foi desde aí que mesmo em algumas sondagens onde ele aparecia, deixou de aparecer, precisamente por causa da tal moção que Montenegro E é levou ao esse Congresso. clima de desagrado no CDS Que o motiva, que não é? me levou a andar atrás da notícia e chegar à conclusão de que ele está a ponderar. Começámos o ano com uma crise na Madeira, tivemos eleições pelo meio e, na verdade, tudo acaba na mesma, porque temos uma nova crise política na Madeira. O governo não tem orçamento, não tem a confiança da maioria, a oposição também não consegue fazer o seu caminho. Embora eu ainda agora tenha acabado de ler a notícia, uma notícia que diz que o salário mínimo foi fixado em 915 euros, portanto ainda há qualquer coisa a funcionar na Madeira, mas tirando esta à parte, Campanha eleitoral. o atual líder do PSD recusa admitir-se e acha que volta a ganhar se houver eleições. David, há este futuro para Miguel Albuquerque? Eu acho que futuro para Miguel Albuquerque há, desde logo, primeiro porque ele não abdica de concorrer às eleições antecipadas, que nesta altura parecem mais do que certas e que serão as terceiras em ano e meio. E por outro lado também porque parece difícil que a tal ala, que é pouco expressiva de opositores internos, pouco expressiva pelo menos em termos públicos e daquilo que se vai sabendo, não tem força suficiente para... não tem peso, nem força suficiente para o derrubar. E nesse sentido, acho que vamos ter novamente Miguel Albuquerque a concorrer às eleições e, por outro lado, provavelmente, até tendo em conta a implantação do partido na Madeira, eu diria que parte novamente como favorito a vencer. Agora, claro, acho que está afastado, obviamente, a hipótese, parece-me, de uma maioria absoluta e, sobretudo, depois de em maio o PSD Madeira ter estado o pior resultado sempre no arquipélago, parece-me improvável que Albuquerque consiga ganhar com um resultado mesmo melhor do que conseguiu em maio. Mas a verdade, tendo em conta todos estes fatores, acho que o que podemos perspectivar é um Parlamento tão ou mais fragmentado do que aquele que existe agora na Madeira, e as condições de governabilidade da Madeira provavelmente vão continuar a não ir além do curto prazo. E quando digo curto prazo é no sentido de haver ali um pequeno entendimento envolvendo o PAN, envolvendo o Chega, neste caso o PAN, tendo em conta o próprio percurso da deputada única, que presumo que seja novamente candidata, que é um pouco errática também. Eu acho que qualquer tipo de entendimento com este tipo de partidos será sempre, assegurará pouca durabilidade ao governo. E nesse sentido haverá essa dificuldade. Havia aqui uma hipótese e está a ser testada pelo PS. O PS ontem, por exemplo, veio comunicar sem sucesso, ou seja, fazer aqui convites para um entendimento alargado, uma espécie de geringonça da esquerda à direita, incluindo o JPP, que ninguém sabe bem qual é que é o posicionamento ideológico do partido. Mas que na Madeira tem peso, mas não é? tem peso, é o terceiro partido neste momento, mas incluindo a Iniciativa Liberal, o Bloco, o PAN, e a verdade é que todos estes partidos vieram recusar essa possibilidade de entendimento alargado, essa tentativa de construção de pontos por parte do PS. E, portanto, nesse sentido, o que é que eu diria? Obviamente aqui é uma lógica, é muita futurologia, mas eu acho que há futuro político para Miguel Albuquerque, não há condições nem perspectiva de estabilidade política na região. É verdade. São José, admites neste cenário até que o David põe que Luís Montenegro seja forçado a intervir nesta questão? Tenho dificuldade em acreditar que isso vá acontecer. Eu penso que, por um lado, há sempre a questão formal da autonomia do PSD Madeira e do PSD Açores. São partidos regionais, são partidos irmãos da mesma família, formalmente o mesmo partido, mas com estruturas internas autónomas e com verdadeira autonomia. Portanto, como é que eu ia dizer? Montenegro não tem nenhuma tutela
nenhuma autoridade formal sobre o PSD Madeira. Por outro lado, eu penso que pode ser prejudicial para Montenegro, com a fragilidade também parlamentar que ele tem a nível nacional, estar a envolver-se numa guerra que é uma guerra muito personalizada no Miguel Albuquerque. O que me faz mais confusão nisto tudo é que, de facto, Miguel Albuquerque acha-se superior ao partido, à justiça, à região autónoma, ao país. Ele quer ficar, ponto final, fica. Ele leva até ao fim a questão de inocente até prova em contrário. Mas isso é verdade. Agora, a justiça, Sónia, o que é da justiça, a política, o que é da política. Eu também, eu concordo com isso, mas aqui assim, não é uma questão judicial. Embora eu acho um bocado estranho num governo de 5 elementos, num governo que tem menos de 10, 5 elementos estarem erguidos, não é? Ou 5 membros do governo. 5 secretários, não sei se é 4, mais ele, mais o Albuquerque. Regionais e o presidente. 9 pessoas. Mas para mim a questão não é sequer judicial, é política. Ele não consegue governabilidade. Ele tem que respeitar os resultados eleitorais. E os resultados eleitorais o obrigam-no a ceder e negociar com os outros partidos que estão no Parlamento da Madeira. Ponto final, parágrafo. Mas, ele está disposto a negociar. Os outros partidos é que não estão dispostos a negociar com o Albuquerque. Então, se não estão dispostos, não é o Albuquerque, ele tem que sair e dar espaço a outro. Ele tem que deixar o PSD Madeira com condições de não sofrer mais desgaste. Houve uma tentativa de, antes das últimas eleições, do Montenegro de alguma forma intervir, e aquilo correu mal, gerou problemas, e desde aí ele nunca mais se meteu no assunto. Eu acho que não vai. Porque isto neste momento é uma coisa que está fechada na teimosia do Miguel Albuquerque. Que é o Presidente da Mesa. Eu também, já aqui disse há um mês para aí que ele está alapado ao poder. Já fizemos esse título. Pronto. E vai continuar alapado ao poder. E eu tenho medo, não, preocupa-me pela democracia da Madeira. Porque isto está um desgaste político dos partidos na Madeira. E da democracia, um desgaste. E da democracia é uma coisa mesmo... Está tudo refém de Miguel Albuquerque. Acho isto muito estranho. Quer dizer, os eleitores têm a possibilidade de agora votar noutro sentido, se for o caso, bem. Não é? Pronto, mas vamos para eleições e então... Mas eu não sei adivinhar se os eleitores também vão votar noutro partido. Isso vão, não é? A questão também é essa. E agora só mesmo para terminar, ele vai dramatizar muito Albuquerque a questão do orçamento ter sido reprovado, agora, portanto, para a semana, dia 17, não sei que dia calha. É na quarta. Na quarta, cairá, na terça, será derrubado o governo, no dia 17. Veremos depois quando é que há eleições antecipadas, mas o chumbo desta semana do orçamento, ainda na generalidade, vai permitir dramatizar muito a Albuquerque. São duodécimos também, já vivemos com duodécimos e não foi assim tão mal. Eu registro que o representante da República tem um entendimento diferente do Sr. Presidente da República, não é? Tem, precisamente porque sabe que... mas o problema é que há moção de censura. Se fosse só o orçamento, continuava em duodécimos. É quase uma dupla censura, não é? Vamos avançar. Ontem houve debate quinzenal. Pedro Nuno Santos abriu aquele que foi o último do ano. Foi um debate marcado pelo tema da saúde, muito marcado pela saúde, entre outros. Falou-se na organização do Mundial 2030, no número de alunos em professor, no financiamento da defesa, etc, etc. Maria, uma das questões que o Governo anunciou é que pretende corrigir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. É um tema que gerou polémica QB. Estrangeiros e imigrantes. Depois é que, enfim, em que é que ficamos agora? Vamos começar por aí. O que é que quer? Vamos começar por esse engano. Exato. Porque o que Soares disse que pretendiam corrigir ou ter novas regras para o acesso de imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, depois percebeu-se que não era imigrantes, são estrangeiros, e há também que fazer aqui uma distinção entre
o acesso ao SNS por estrangeiros e o turismo de saúde. O turismo de saúde. Mas ontem confundeu-se um bocadinho isso tudo e mais alguma coisa, mas a questão aquela questão de ele se enganar sobre imigrantes estrangeiros, eu até relevo, porque estava-se também a falar sobre imigração e, portanto, isto, infelizmente, há muita tendência para levar tudo na mesma onda. Mas sim, houve também essa confusão entre o turismo de saúde e o turismo de saúde, atenção, é uma coisa boa, porque o turismo de saúde é os privados. Mas não são estes casos, não é? Não são estes casos, são mas casos isto não diferentes. é turismo de saúde. Não é. É isso que eu estou a dizer, mas tem-se confundido muito com isso, tem-se falado muito do turismo, que isto é turismo de saúde. Não é. O turismo de saúde é quando são as entidades privadas que atraem estrangeiros com dinheiro e que vêm cá e aproveitam e o tem bom carro sol, pago etc. que os vai levar buscar ao Todas as aeroporto, condições tem e mais hotel, algumas. Isto é E quase... pagam os tratamentos. E pagam os tratamentos, isto é quase como que há uns 20 anos, quando havia mulheres portuguesas com muito dinheiro que iam ao Brasil fazer aumentos mamários. Portanto, sobre isso estamos conversados. Portanto, isto é também, eu não diria que é será com certeza a vontade do Governo também, mas quem tem que o fazer é na Assembleia da República e, portanto, tem que ser através do PSD e do CDS, que apresentaram hoje uma proposta nesse sentido e terá que ser alterada a Lei de Bases da Saúde para restringir o acesso, esse acesso livre ao SNS e, portanto, aquilo que se pretende é que os cidadãos estrangeiros não residentes, portanto, não se trata daqueles cidadãos estrangeiros com residência regularizada em Portugal, que só possam usufruir do SNS caso apresentem um comprovativo de cobertura de cuidados de saúde, que é uma espécie de... é como se fosse um seguro, exatamente. Pronto. E também a documentação para que sejam, de facto, identificados. E, portanto, a ideia é que a conta lhes seja, obviamente, cobrada. Enviada, cobrada, pronto. Isto é... sim, também uma forma de responder ao Chega, assim, que tem cavalgado este assunto, mas é também uma questão que precisa de ser regulada para que não cresça nos utentes do Serviço Nacional de Saúde alguma sensação de injustiça, porque nós sabemos como é que são estas questões e isto é um rastilho. E é sempre, ainda que seja sempre um equilíbrio difícil de se fazer, ou seja, assegurar o socorro a quem precisa, entendendo nós que se as pessoas recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, à urgência, seja para um parto que tem mesmo que se fazer, ou seja, para uma perna partida, não é? Ainda que o parto seja, obviamente, sempre mais urgente e inadiável, mas estava eu a dizer que é sempre um equilíbrio difícil de fazer entre esse socorro e, ao mesmo tempo, que se procure distinguir entre quem tenta usufruir do nosso sistema de saúde de uma forma, enfim, não diria fraudulenta, porque não há aqui propriamente uma fraude, mas aproveitando-se de uma brecha na lei, e portanto essa pessoa tem direito pleno a usá-lo porque verdade há uma brecha na lei sobre isso, não é? E porque em muitos casos faz descontos, não é? O facto de estar ilegal ou mas não estes casos não são. Isto são os casos de imagina, grávidas, de vários, pronto, que chegam cá. Não são imigrantes que estejam cá até ilegais, não é isso. Há norte-americanas que vêm ter crianças a Portugal, porque obviamente quem não tiver um bom seguro de saúde nos Estados Unidos não tem propriamente, se calhar, um parto com as condições que nós temos, até mesmo ou nos PALOPs, por exemplo. Também nos PALOPs, exatamente. Portanto, aqui temos segurança, temos excelentes profissionais, temos excelentes condições técnicas, humanas, etc. E, portanto, era o que eu estava a dizer, há de facto estrangeiros que vêm fazer isso a Portugal e que não estão cá e que não moram cá, não são residentes em Portugal e que aproveitam essa brecha que há na lei que lhes permite fazer isso. E, portanto, a questão é haver regras próprias para perceber quem é que tem acesso, que não seja residente. Se estiver cá, obviamente podem vir de férias, uma grávida pode vir de férias e ter o parto cá, não é? Fazer o parto cá, acontece. Mas então depois terá que pagar essa conta, não é? Em princípio será isso. David, também foi anunciado ontem que vai passar a ser feita uma compra, que vai ser feita uma compra antecipada de medicamentos e serviços para o Serviço Nacional de Saúde, que vai representar uma enorme poupança para o Estado, segundo
segundo ontem foi declarado. O que é que já sabemos sobre isso? Nós, recebemos com, não digo surpresa, mas quando ouvimos aquele anúncio, pelo menos a mim suscitou-me algumas questões. O que é que estaria a ser feito desta vez de diferente face ao passado, para se conseguir... Sim, falámos muito nisso aqui na redação ao fim da tarde, não é? Sim, foi um tema difícil. Bom, basicamente o Primeiro-Ministro anunciou que o Conselho de Ministros desta quinta-feira iria aprovar despesa num valor superior a 2 mil milhões de euros, o que, poupando com esta antecipação da compra, segundo o Luís Montenegro, é uma compra para o conjunto ano de 2025, e que inclui medicamentos, dispositivos médicos, mas também pagamento antecipado, porque isso também as empresas também o compram, eletricidade em pacote, digamos assim. Portanto, este tipo de compra por atacado permitiria poupar mais de 200 milhões de euros. Mas o que conseguimos apurar, e há uma notícia que nós publicamos esta quinta-feira que tenta explicar isso, a poupança não é propriamente gerada por uma antecipação da compra, nem pelo facto desta compra ser feita por atacado, porque o que se sabe que este tipo de compras, e no mundo empresarial toda a gente sabe, isso permite baixar custos, porque, quer dizer, não é no mundo empresarial, nós quando vamos ao supermercado e compramos, em vez de comprar 4 iogurtes, compramos o pack familiar de 8 ou de 12, sai mais barato, exatamente, portanto isso é relativamente simples, é do mínimo. É a história do leve 4, pague 3, não é? Não é bem, mas sim, é mais ou menos isso, mas sai sempre mais barato ao quilo, ou seja o que for, quando se compra em maior quantidade, portanto isto é uma prática, mas esta prática de compra por atacado é uma prática corrente no âmbito da saúde. Existe antes do programa de intervenção, do programa de assistência externa da Troika, mas podemos dizer, tornou-se regra já com Paulo Macedo, do Ministro da Saúde, já durante a Troika, porque isso permitia de facto uma gestão mais eficiente e que conseguisse melhores preços. Mas aquilo que apurámos é que ao contrário, quer dizer, eu não vou dizer que o Primeiro-Ministro mentiu, não é isso que está aqui em causa, mas a ideia que passou era que havia aqui uma grande novidade na forma como o procedimento estava a ser feito, mas a verdade é que a poupança decorre sobretudo do facto de as ULS estarem a recorrer àquilo que são os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que já faz estas compras por atacado há muito tempo. Mas que não as incluía. Mas que não tinha, as ULS não existiam, não é? Sim. Pronto, mas havia as ARS que tinham os hospitais e não incluía os centros de saúde. Ora, com a criação destas ULS e como estas ULS estão que passaram a integrar então os tais centros de saúde e como elas estão a recorrer a estes serviços partilhados do Ministério da Saúde, consegue-se aqui ganhos de escala que permitem, portanto, maximizar a poupança na compra em pacotes que já existia e que já gerava poupanças no passado. Na prática, a central de compras vai centralizar mais compras e, portanto, tem um maior poder negocial. Poder negocial, além de mais do que até o poder negocial, porque isto muitas das vezes, admito que sim, que haja mais força na posição negocial, mas às vezes com farmacêuticas o poder negocial está sempre, normalmente, até do lado das farmacêuticas. É aqui o lado mesmo de se ganhar a escala, mais até do que propriamente o lado negocial. E por outro lado, mas também vai ao encontro do que estás a dizer, por outro lado também nesta aquisição estão incluídas novas categorias de medicamentos, que eu agora não vou estar aqui a enunciar, mas que também concorre um bocadinho para esses ganhos de escala. E, portanto, basicamente, aquele anúncio, não digo que não seja importante para o país haver esta poupança, mas não há ali propriamente uma novidade. Muito bem. Foi bastante, pelo menos a mim, eu quando vi aquilo disse, achei, bem, está aqui uma medida, porque não conheço o setor, e depois os contactos que fiz, e foram vários até tarde, e permitiram perceber isso. Pronto, temos 1 minuto mesmo para cada um para o público e notório. São José. Pois eu trago de novo uma frase do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, está a tornar-se um hábito, e ele, para mim, entrou um pouco, se calhar, em balanço de fim de mandato, mas aqui, portanto, ele esta semana diz que não vai ter saudades, nenhuma nesse sentido, a vida foi sempre assim. Vive cada fase da vida e depois passa em frente. Não vai falar mais de política, não vai mais comentar em rádios, jornais e televisões e vai dedicar-se às escolas, sobretudo do ensino básico e secundário. Passará a Carmelita.
Eu acho muito interessante que ele se assuma como uma pessoa não nostálgica. Eu detesto pessoas nostálgicas, de facto, eu não sou nada nostálgica e acho importante a pessoa não ser nostálgica. Só que eu comecei a pensar, quando eu vi isto, e disse assim, mas isto começa a ser um bocado contraditório. Então a semana passada ele não falava, que tinha dito ao Dr. António Costa que um dia vamos pensar, éramos felizes e não sabíamos, que é uma das frases mais nostálgicas que eu conheço. Portanto, acho que aqui ele está com um problema de definição de emoções neste final de mandato. Fazemos bem fixar a frase, que é para mais tarde voltarmos a ela. Maria? Eu escolho o episódio da Ministra da Cultura, quer dizer, ainda é se calhar o primeiro episódio, que é um bocadinho esta política de terra queimada, um pouco à maneira daquilo que aconteceu no Ministério da Saúde, com a direção executiva do SNS, que aconteceu com a Ministra do Trabalho, com a Santa Casa. A Ministra da Saúde decidiu demitir alguém, responsável máxima pelo CCB, que até era bem aceito pela estrutura, o que não é muito comum no setor da cultura, que não é uma área muito fácil de contentar. Mas, enfim, eu realço que há pelo menos uma coisa que está no sítio certo. As novelas, as séries, os filmes são cultura. Portanto, eu se calhar aconselho que se pegue num saquinho de pipocas e se aprecie o espetáculo, porque estamos só no primeiro episódio. Sim, vai continuar. Bom, vou recuperar algo que vi na televisão e que foi no sábado passado na conferência de homenagem a Mário Soares que decorreu na Gulbenkian. António Costa foi questionado pelo jornalista José Manuel Mestre sobre a quantidade de socialistas que admitem ser candidatos à presidência. E é engraçado que Costa, que tinha Marcelo Rebelo de Sousa ao lado, e que de soslaio tinha ouvido bem a pergunta, portanto, o António Costa foge argumentando com a condição de presidente do Eurogrupo e dizendo ao jornalista da SIC que tem aqui o Presidente da República que seguramente comentará o assunto com gosto. Eu, obviamente, estar a contar aqui não tem a mesma piada que ver a imagem na televisão, porque vale mais do que 1000 palavras, mas o que é engraçado aqui é que enquanto Costa estava a tentar passar a batata quente a Marcelo, o Presidente começou logo a fugir a 7 pés, de propósito, deixando Costa ali a falar, digamos assim, sozinho. E, portanto, moral da história, Marcelo e Costa, e vou recuperar, a São José já falou disso, mas Marcelo e Costa já foram muito felizes, mas o tempo da cooperação institucional já lá vai. Pois vai. E o nosso tempo também já lá vai. Hoje ficamos por aqui. Voltamos para a semana e ao penúltimo episódio do ano. Boa semana. Até lá. O público fica no ouvido.